A paz do Senhor para você que está me assistindo. É um prazer muito grande em poder ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero te convidar para você ler comigo a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21, que nos diz: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Querido, a Bíblia nos diz que depois de Jesus ter dito outras palavras, ele virou para os seus discípulos e disse que na verdade, um deles o iria trair. E depois que ele disse isso, a Bíblia nos diz que ele turbou-se em espírito. Ele ficou inquieto, ele ficou aflito e ele afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vocês me há de trair. Você já pensou, meu amado irmão, como é horrível, como é terrível uma traição? Traição significa infidelidade. Você sabe quem foi que traiu Jesus? Claro que sabe. Você sabe que foi Judas Iscariote. Ele que traiu Jesus. Você sabe quem era Judas? A Bíblia nos diz que Judas, ele era amigo íntimo de Jesus, em quem Jesus tanto confiava. Se encontra em Salmos 41, verso 9. E foi esse que traiu Jesus. Deixe-me te perguntar. Falar em infidelidade, traição. A Bíblia nos diz que Judas usou de sutileza para trair Jesus. Deixa-me te fazer uma pergunta legal, muito importante. Você tem sido fiel à sua esposa, meu irmão? Deixa eu falar de vida, de um relacionamento íntimo. Não tem relacionamento íntimo melhor que seja de casal. A Bíblia eu aprendi que a Bíblia nos diz que a vida espiritual, ela caminha paralela com a vida material. E como tem sido a sua vida conjugal? Você tem sido fiel à sua esposa? Às vezes a esposa faz tanta fé no esposo, confia tanto nele, e quando menos ela espera, descobre que ele está traindo ela. Ou às vezes o esposo confia tanto na esposa, tanto na mulher, que quanto menos ele espera, ele descobre que ela está traindo ele. A traição, ela dói, ela machuca, ela coloca o ser humano para baixo. Não estou falando de pessoas não crentes, não, estou falando de crentes, de salvos em Cristo, que está na igreja. Isso é muito perigoso. Judas estragou o seu relacionamento com Deus, estragou o seu relacionamento, o seu bom relacionamento que ele tinha com Jesus. A Bíblia nos diz que Judas, ele era tesoureiro da equipe de Jesus, era um homem de confiança, ele ocupava um cargo de confiança, e não é qualquer um que ocupa um cargo de confiança, conforme Judas ocupou. Não é qualquer um. Meu amado, nos diz aqui a palavra de Deus que quando Jesus disse que um dos seus discípulos o havia de trair,
Eles olhavam um para o outro e ninguém entendia nada. Nenhum deles entendia coisa nenhuma. Eles estavam como cegos. Parece que estavam com seus olhos vendados e não entendia nada. E deixe-me te dizer uma coisa muito importante. No mundo espiritual, na casa de Deus, no mundo evangélico, quantos irmãos estão nessa situação que não entendem nada? O inimigo está usando de sutileza para tirá-lo da presença de Deus, para estragar o relacionamento, o bom relacionamento que ele tem com Deus. O inimigo está usando de sutileza e ele não percebe. Quantos irmãos no meio evangélico estão na igreja, mas estão envolvidos com o adultério, com a prostituição, com o furto, com o roubo, com a safadeza, com a pilantragem, com a sem-vergonhice. E quando o pastor dirige a palavra vai de encontro à palavra de Deus, vai de encontro com a necessidade dele, mas ele está tão cego que ele não percebe que ele é um dos tais que a palavra está sendo dirigida a ele. Acontece isso. E ainda nos diz a palavra de Deus que quando Jesus falava essas palavras, que na verdade um dos seus discípulos o iria trair, virou um dos seus discípulos a quem Jesus amava e estava reclinado no seio de Jesus, ouvindo Jesus dizer isto. Deixe-me voltar agora um pouquinho para a intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com Deus? O seu relacionamento com o Senhor Jesus? Será que você está tendo um bom relacionamento? A Bíblia nos diz que o discípulo a quem Jesus o amava, que nós entendemos que era João, nos diz aqui que ele reclinava no seio de Jesus. E no momento em que ele estava reclinado no seio de Jesus e virou um dos discípulos chamado Simão Pedro, fez um sinal para este que estava reclinado no seio de Jesus e mandou que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Significa também que nem todos tinham um relacionamento perfeito com o Senhor Jesus. Nem todos. Na hora de perguntar de quem Jesus falava, mandaram que o outro perguntasse. Porque eles observavam a intimidade que aquele homem tinha com Jesus. E nos diz a palavra de Deus que aquele a quem tinha reclinado a cabeça no seio de Jesus, virou para ele, para Jesus e disse: Senhor, quem é o que vai te trair? E Jesus respondendo disse: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, nos diz a Bíblia que ele deu a Judas Iscariote, filho de Simão, e após o bocado entrado neles,
E após o bocado, entrou nele Satanás. Isto é, Satanás entrou em Judas. E Jesus disse: o que fazes, faze-o depressa. Deixa eu te dizer, meu querido, sutilmente, o inimigo arrasou a vida de Judas, acabou com o seu relacionamento com Jesus. O fim de Judas, você sabe, eu sei, foi terrível. E fica aqui a recomendação da palavra de Deus para a gente. Vamos vigiar, porque a Bíblia nos diz que o diabo, nosso adversário, ele brama ao derredor daqueles que o temem, buscando uma falha para que ele possa tragar. A Bíblia nos recomenda a vigiar e orar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É verdade ou não é? É claro que sim. Ai daquele que sair da presença de Deus. Não vamos deixar que Satanás venha usar de sutileza para nos tirar da presença de Deus, como ele fez com Judas e como ele tem feito com muitos. Ok? Fica para a sua meditação essa palavra bastante importante, fica para a minha meditação, que Deus possa continuar nos abençoando com a sua palavra, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Fica na paz, meu irmão. O Senhor Jesus te ama.